E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aqui para a nossa terceira aula de física, né? Então a gente veio estudando a parte de cinemática, né? Então a gente estudou lá as forças e os fenômenos físicos, né? As grandezas físicas que envolvem a cinemática, né? Então a gente viu lá o tempo, a posição, né? O espaço, a área. A gente estudou as velocidades, né? A descrição dos movimentos, o que significa dizer que o corpo está em movimento, o que significa dizer que o corpo está em repouso, né? Vimos lá o cálculo e como se aplica a noção de velocidade, as diferenças, né? Entre velocidade instantânea e velocidade média de um corpo, de um objeto ou de uma partícula. E depois a gente viu a questão lá que envolve a aceleração média de um corpo, ou seja, aquela relação entre a velocidade média de um corpo e o tempo, né, em que aquela velocidade ela é alterada, né? Então, que viu lá a aceleração média de um corpo. E aí a gente viu dando prosseguimento, a gente classificou lá os tipos de movimentos, né? A gente fez todo aquele tipo de classificação, se ele é uniforme, se ele é variado, se ele é acelerado, se ele é retardado, se ele é retilíneo, curvilíneo, elíptico e por aí vai. Aqui no ano, lembrando, a gente só está estudando movimentos que são retilíneos, né? Então a gente tem o entendimento dessa velocidade aí, média que a gente está estudando como uma grandeza escalar, né? Mas se você envolver outros aspectos na velocidade que vocês vão aprender no primeiro ano do ensino médio, né? Assim que vocês passarem pelo nono, que vão passar com certeza, vocês vão ver noções de velocidade como grandezas vetoriais, né? Você vai levar em consideração outros aspectos, como direção, sentido, para aperfeiçoar a descrição dos movimentos até aí. Mas para a gente aqui no nono ano, a gente só está vendo as noções básicas e primárias, certo? E a gente fez toda essa classificação. E aí eu falei que a gente poderia classificar as grandezas, né, os fenômenos físicos, em dois grandes tipos ou grupos, né? Eu falei lá que a gente poderia classificar como grandezas escalares e como grandezas vetoriais. O que a gente estava vendo até agora são as grandezas, até as últimas aulas, foram as grandezas escalares, né? O que é que diferenciava o que é que definia uma grandeza escalar, né? Era aquele fenômeno, né, aquela grandeza física, por exemplo, o tempo, em que basta a gente já saber conhecer o valor, né, ou a intensidade daquele fenômeno físico e a sua unidade. Então, o tempo, se eu falar que passaram-se 2 horas e 30 minutos, então 2 horas e 2 e 30, né, são a intensidade, né, os valores, a descrição do tempo, e lá o hora e minuto são as unidades. Então, quando eu falo que passaram-se 2 horas e 30 minutos, eu sei que se passaram 2 horas e 30 minutos. Eu não preciso de nenhuma outra informação para saber que se passou esse tempo decorrido. Se eu digo que da minha casa para o Prof. Nízia Freire, sei lá, são 4 quilômetros, tipo, pronto, eu já sei. Né? Tipo, se eu falar, a distância da minha casa para o Prof. Nízia Freire são 4 quilômetros. Você não precisa saber mais de informação nenhuma. Você já consegue identificar, saber o que aconteceu ali, certo? Mas então isso aí caracteriza uma grandeza escalar, ou seja, aquela grandeza que, se você sabe a intensidade, ou seja, o valor atribuído àquele fenômeno físico, aquela grandeza física e a unidade que aquele fenômeno se expressa, eu consigo saber o que está acontecendo. O outro caso que temos são as grandezas vetoriais, né? Então, as grandezas vetoriais é insuficiente eu saber a intensidade da grandeza do fenômeno e a unidade em que ela se expressa para conseguir saber, entender o que aconteceu ali, né? Então eu digo que Edson chutou a bola com, se for 10 newtons. Já eu explico a vocês o que são esses 10 newtons. Com 10 newtons. Eu falo, tá, e aí o que aconteceu com a bola? Tipo, ele chutou para frente, ele chutou a bola para cima, ele chutou a bola para baixo, né? Tipo, então, sei lá, outro exemplo, que Ezequiel e Edson estão na sala. Ezequiel jogou a bola com 15 newtons de força. E aí o que aconteceu? Tipo, aí eu perguntei, e aí o que aconteceu? A bola bateu na cara de Edson? Como que eu vou saber se a bola bateu na cara de Edson? Eu tenho que dar outras informações, eu tenho que dar outras informações necessárias, ou seja, a direção e o sentido aquele fenômeno aconteceu. Ou seja, se eu digo que Edson, que Ezequiel jogou a bola na direção de Edson, e no sentido em que Edson se encontra, eu vou saber que provavelmente a bola atingiu ele, certo?
Se eu digo que Ezequiel chutou a bola com 15 newtons de força na direção oposta, que Edson tá, eu sei que a bola não vai na direção de Edson, certo? Então, para eu descrever uma grandeza vetorial, eu preciso ter esse conhecimento sobre a intensidade, a unidade que se expressa aquela força, aquela grandeza, né? Eu tenho que saber a direção que ela está acontecendo, ou seja, se ela está indo na horizontal ou na vertical ou na horizontal, e eu tenho que dizer o sentido, né? Então, se ela está indo para a direita ou para a esquerda, quando eu me refiro à direção horizontal, ou se está indo para cima ou para baixo, quando eu me refiro à direção vertical, certo? Então, eu tenho que dar para as grandezas vetoriais, eu tenho que saber essas 4 informações: intensidade, unidade, intensidade é o valor, né? Unidade, que aquele fenômeno se expressa, tem que conhecer a direção em que aquele fenômeno se expressa e tem que saber o sentido em aquele fenômeno se expressa. Ou seja, para poder descrever uma grandeza vetorial, eu preciso saber todas essas informações. E aí, geralmente, as grandezas vetoriais a gente indica ela com a utilização de setas, né? Setas indicativas para nos referir que ele se trata de uma força ou de uma grandeza vetorial, certo? Então, geralmente, quando a gente trata das grandezas vetoriais, a gente trata principalmente de um fenômeno que a gente chama da força, ou das forças, né? Existem vários tipos de força diferentes. A gente tem, então, o que seria a força? A força é a interação entre pelo menos 2 corpos diferentes. Então, a força é a interação entre 2 corpos diferentes em que você altere o estado da dinâmica daquele corpo. O que eu quero dizer com isso? A força ela vai ser aplicada para você gerar repouso ou gerar movimento. Ou seja, a força ela pode ser aplicada para que um objeto, um corpo que estava em repouso, ele entre em movimento, ou que o corpo que estava em movimento ele entre em repouso. Ou até mesmo o corpo que estava em movimento, ele aumente a velocidade do seu movimento ou diminua a velocidade do seu movimento. Então a força vai ser essa interação entre esses 2 corpos que vai gerar a dinâmica física, né? Ou seja, a entrada e saída de corpos em estado de movimento ou repouso, obviamente, de acordo com um referencial, certo? Então essas interações que a gente chama de forças, elas podem gerar então aumento e diminuição de velocidade, alteração do estado físico de movimento e repouso, pode gerar deformações em um corpo, pode gerar alterações da natureza física de um corpo, certo? Então as forças elas vão interagir em todos esses sentidos. E as forças elas vão, de forma resumida, elas interagem na dinâmica física, certo? Na alteração da dinâmica da física. Então a gente viu lá na cinemática a descrição do que leva ao movimento, né, dos fenômenos físicos que descrevem o movimento. Aqui na força, ela vai ser os principais fenômenos que vão interagir naquela parte da física que eu falei que era dinâmica, ou seja, o que faz o corpo entrar em movimento ou em repouso, o que faz o corpo sofrer deformações, ou seja, essas interações entre pelo menos esses 2 corpos diferentes, certo? Então isso aí é uma definiçãozinha básica do que é força de forma geral. Então, várias coisas vão nos dar a ideia do que é força. Então, por exemplo, empurrar, puxar, levantar, chutar, comprimir, ou seja, amassar, esticar, deixa eu ver outra coisinha mais. É isso aí, chutar, bater, levantar, esticar, comprimir, né, amassar, né, esticar, inverso. Então, empurrar, levantar, tudo isso aí são ideias de força, né? Então, fenômenos que podem ocorrer a partir de processos guiados pela força ou por forças diferentes, né? Então essa interação entre esses 2 corpos ela pode levar a tudo isso, e essa interação pode ser por todos esses tipos de contatos aí que eu estou falando, né? As forças a gente pode classificar elas em 2 grupos, né? Aquilo que a gente chama de força de contato, certo? Então a gente vai ter as forças de contato e as forças que são à distância. Então as forças de ação à distância, né? Então existem esses 2 tipos. O que seriam as forças de contato? Só quando a gente tem a aplicação de uma força, ela acontece diretamente sobre um determinado corpo ou objeto. Então, por exemplo, quando eu chuto uma bola, né,
aí se trata de uma força de contato, ou seja, está existindo contato entre esses dois corpos que estão interagindo a partir dessas forças, certo? Então a força de contato, o nome já diz, né, ela envolve o contato entre esses objetos. Então quando eu empurro uma caixa, quando, sei lá, você bate a porta do carro, bate a porta da geladeira, quando você levanta uma cadeira, você amassa um papel, a bolinha de papel e joga no lixo e sempre erra a lixeira. Então tudo isso são forças de contato, certo? Então os corpos que estão interagindo na expressão daquelas forças, eles estão em contato, certo? Então existe contato direto entre esses objetos que estão interagindo. Já as forças de ação à distância, ela não tem o contato entre esses corpos que estão interagindo mediados por essa força. Então, por exemplo, quando você pula na piscina, então quando você salta para cair na piscina, ou seja, você não pula e fica flutuando no ar, né? Existe a força gravitacional que é gerada pela Terra que lhe puxa para baixo. Então você pula e você cai dentro da piscina, ou você pula e cai no chão, por exemplo. Então você tropeça e cai no chão. Porque quando você tropeça, você não fica flutuando no ar. Porque existe uma força, que tu vai estudar mais para frente, que é a força gravitacional, que ela puxa os corpos para o seu centro. Então quando você salta, ela lhe puxa e você se arrebenta no chão, certo? Então nesse caso é uma força de ação à distância. E quando você salta e é puxado para o solo, na direção no sentido do solo, você é puxado por uma força que não tem contato, ou seja, a Terra ela não sai pseudópode da Terra e abraça e lhe puxa. Você pula e cai sozinho. E se cai sozinho, ele cai porque você está interagindo com a força gravitacional, ou seja, a força da gravidade. Então é uma força de ação à distância, que não existe contato direto entre esses objetos, entre esses corpos que estão interagindo na mediação dessa força gravitacional, certo? Outro exemplo de força ação à distância são os ímãs, né? Então você consegue, por exemplo, um ímã ele consegue atrair outro ímã ou repelir, ou seja, empurrar outro ímã sem necessariamente você ter um contato entre eles. Ou seja, o magnetismo, né? Esse campo magnético aí que está fazendo a interação entre esses ímãs, ou para atraí-los ou para repeli-los, para expulsar distanciá-los, né? São casos de força de ação à distância, ou seja, você não para um ímã atrair o outro ou para repelir ele, você não precisa que eles entrem em contato, né? Basta você aproximar eles e que eles vão fazer essa interação. Então a gente vai ter esses dois grupos de forças. Forças por contato, onde os dois ou mais corpos que estão interagindo nessas forças, eles têm contato, né? Eles se tocam, e tem as forças de ação à distância, que os corpos eles não precisam entrar em contato para interagir, né? Então essa interação pode ser por contato ou por ação à distância, aí vai depender de que fenômeno físico a gente está investigando, certo? Vamos ver algumas, passei aqui sem querer, vamos ver aqui alguns tipos de força, tipos de força, né? Então, nem todas elas a gente vai estudar aqui no ano, né? Mas com certeza vocês vão estudar elas a partir do ensino médio, né? Mas aqui tem alguns tipos de forças que a gente pode ter aqui de contato ou não, né? Então, por exemplo, a gente tem a força de atrito, né? Que a força de atrito é essa força que, por exemplo, que faz com que a gente pare, né? É a resistência do solo ou do substrato onde a gente pisa ao nosso contato, né? Então, quanto maior o atrito tem uma superfície por que ele caminha, mais fácil ele resiste ao nosso movimento, né? É por isso que você sai caminhando, você caminha, por exemplo, aí no piso da sua casa, você consegue parar mais fácil, né? Porque ela tem muito atrito, né? Essa força contrária ao movimento. Então ela leva você a parar o atrito. Se você, por exemplo, sei lá, derruba detergente no chão e aí você escorrega, por exemplo, porque você escorrega mais fácil, porque o detergente ele retira esse contato com o atrito do solo, né? Então essa força de atrito é uma força que vai dar resistência quanto maior atrito tem o solo, maior resistência tem ao movimento. Então quanto mais a superfície tem atrito, mais fácil você parar nela. Se não existisse atrito, por exemplo, e ele empurrasse Sammy na sala, não tivesse atrito no chão, ele ia sair deslizando para sempre, ou até ele encontrou uma parede para se bater, certo? E mesmo assim ele ia bater na parede e ia voltar deslizando e ia ficar se batendo, que nem aquele brinquedo que tem daquele do discozinho, né, que sai aquele azinho que tira o atrito e o disco fica batendo loucamente. Tem a força gravitacional, né, que é uma força de ação à distância. Então a pessoa pula em queda livre, pula de paraquedas, então a força gravitacional tende a atrair a pessoa para o centro da Terra, mesmo sem entrar em contato.
Tá? A força de arraste, você empurrando o carrinho lá do supermercado, comprando várias coisas para você. A força de arraste, né? O vento pode sobe o paraquedas, então o vento ele vai fazendo essa força e vai freando a pessoa, seria similar a uma força de atrito, né? A força elástica, que é a força das molas, né? Então, esse processo de trabalho com elasticidade, né? Também seria uma força de contato, certo? Mas você pressiona elástico, maior força ele tende a gerar. Foi a força elástica em ensino médio. Força magnética, né? Outra força de ação à distância, ou seja, vai atrair, aí, no caso ali o ímã atraindo os metais. A força de tração ou tensão, né? A tração para você arrastar, a tensão, tração, tensão, né? Quando você vai arrastar alguma coisa, por exemplo, puxando com uma corda, você gera tração, você para puxar, mas você também gera a tensão na corda. E por último aqui, deixa eu sumir aqui rapidinho para ficar fácil para vocês enxergarem, a gente tem aqui a força de empuxo, que é, por exemplo, aqui do calor que é gerado no balão, né? Parte do calor lá da chama para o balão tender a subir. Também, a força de empuxo também acontece na água, né? Então, quando você desloca grande quantidade de água, a água ela tende a deslocar a mesma força no sentido inverso, né? Isso que faz os navios boiarem, né? Então a quantidade de massa de água que eles deslocam é maior do que o peso deles, então por isso consegue fazer ele boiar, além da estrutura do navio, né? A hidrodinâmica dele possibilita. Então uma série de forças que a gente tem. Aí eu não coloquei, mas também tem a força peso, que a gente vai estudar ainda esse ano, né? Que é que a gente confunde muito com a massa, né? A força peso, força gravitacional a gente também vai ver, e acho que são essas. E força de tração também a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá para o próximo slidezinho aqui. Olha, da mesma forma que os outros fenômenos físicos têm as suas unidades e seus símbolos, né? Então tem lá a velocidade, né? Tem a relação lá de deslocamento, intervalo de tempo, tá, a unidade lá metro por segundo, símbolo m/s, ms, né? A aceleração, que é aquela relação da velocidade média com o tempo, então metros por segundo ao quadrado, o ms ao quadrado. E trouxe aqui ali a força que a gente está estudando aqui, que é essa relação entre massa e aceleração. Isso aí é spoiler, a gente vê mais pra frente isso, não vou trabalhar com isso agora. A unidade que descreve a força é o Newton, em homenagem ao Isaac Newton, né? Um dos principais físicos da chamada física clássica, né? Que a gente está estudando aqui no nono ano, né? A física dos movimentos, das forças, e o símbolo é o N maiúsculo, né? Então a força Newton, a força e a unidade é o Newton, né? Representado por esse N maiúsculo. Essa é a expressão que a gente vai utilizar quando a gente for de unidade, o símbolo que a gente vai utilizar quando a gente for se referir à força, certo? Aí embaixo eu coloquei outras grandezas que a gente não vai estudar necessariamente agora, né? Que é a pressão, né? Que a unidade é o Pascal, a energia, que a unidade é o Joule, que é o J aí, a potência, que é o Watt, que na verdade a gente estudou energia e potência, energia estudou no oitavo ano, e a gente falou, talvez a gente tenha falado por cima sobre potência também no oitavo ano, quando a gente foi falar lá de energia, né, cargas elétricas, essas coisinhas. Aí tem alguns exemplos. Então aqui a gente está focando na força, está aí marcada aí. Então, força, a unidade é o Newton, o símbolo N, certo? Então toda a grandeza física que a gente está estudando, a gente está estudando a sua unidade e a sua intensidade, certo? Então tá lá, não esqueçam, Newton é representado por esse N maiúsculo, certo? Então, tratando aqui de uma força de tração, de tensão, por exemplo, se a gente for falar, se a gente tratar de forças escalares, né? Falar, na gincana do Alfeneja Freire, os meninos foram lá, vocês foram lá sair lá para pegar os alimentos, né? Sami, Yasmin, Pedro, todo mundo foi lá pegar os alimentos, Pedro coletou, sei lá, 10 quilos, Sami, 27 quilos de alimentos, Yasmin, 8 quilos, né? Mirelle, 240 toneladas. Aí, quantos quilos os alunos coletaram para essa gincana? Então, aí, como é uma grandeza escalar, né? A massa, né? Fica fácil de entender, isso é só somar, colocar tudo na mesma unidade, somar, e a gente vai ter a noção
do que aconteceu. Aí é um exemplo bem simples, é você somar as intensidades, os valores, né? Ver se está todo mundo na mesma unidade. Se não tiver que converter para a mesma unidade, somar, acabou. Só que no caso aqui, quando a gente trata de, por exemplo, uma força de tração, né, de você puxar ou empurrar alguma coisa, não basta dizer lá que o rapaz ali puxou o cachorro com a força, sei lá, de 10 newtons e o cachorro puxou a coleira também com uma força de 200 newtons. Mas se eu não descrever o que aconteceu, se eu não souber a direção e o sentido em que essas forças aconteceram, ou a direção e o sentido, né, que essas forças aconteceram, eu não vou saber descrever o que aconteceu aí. Então quando eu coloco a imagem, eu consigo saber. Então vendo lá que o bonequinho está puxando a coleira do cachorro com uma força lá, em vermelho, né? E o cachorro está puxando a coleira no outro sentido. Então eles estão fazendo a força na mesma direção, né, na horizontal, mas o rapaz está puxando a coleira para a direita e o cachorro está puxando para a esquerda, certo? Então estão vendo lá, o Fzinho tem a setinha em cima, está representando que é uma força vetorial, certo? Pode estar como pode não estar. Como é nesse caso aí, o que vai acontecer com esse cara puxando o cachorro? Às vezes quando a gente descreve as forças vetoriais, o tamanho da seta pode representar a sua intensidade. Então no caso, veja lá, que a setinha vermelha, ou seja, a força de tração que está sendo aplicada pelo rapaz, a setinha vermelha é maior, ela tem um comprimento maior do que a setinha verde da força que o cachorro está fazendo. Então aí você consegue ter uma ideia de que muito provavelmente o cara vai conseguir arrastar o cachorro em sua direção. E na sua direção e no seu sentido, certo? No sentido em que ele se encontra, no sentido que ele está aplicando a força dele para a direita, certo? Então o tamanho da setinha, ela pode indicar a intensidade, ou seja, pode ser que não apareça o número, mas se tiver o comprimento da seta, você sabe, ou seja, o comprimento de seta maiores significa dizer que ali tem uma força maior sendo aplicada, que é o casozinho aí do cachorrito e do cara, né? Então a força do cachorrinho é essa setinha verde e a do cara, do bonequinho aí, é a vermelha. Como a vermelha é maior do que a verde, então você tem uma ideia de que a força que ele aplicou é maior do que a do cachorro e ele conseguiu puxar o cachorro na direção dele. Então você pode ter forças que se aplicam, então no caso aqui as forças estão se aplicando no cachorro e no cara, né? No cachorro ambos estão aplicando a força. O cachorro está aplicando força para resistir, né? Para se afastar, e o cara para puxar. Nesse caso aí a gente tem forças que estão na mesma direção, na horizontal, mas elas têm sentidos opostos, né? Então o que é que eu faço para descobrir o que é que vai acontecer quando eu tenho um fenômeno acontecendo na mesma direção, mas em sentidos opostos? Certo? O que é que acontece quando eu tenho forças sendo aplicadas sobre um corpo em que tem direções diferentes, sentidos diferentes, ou sentidos iguais, direções diferentes? Como é que eu consigo descrever isso? Então, nessa primeira imagem aí, observando ela, eu consigo dizer o quê? Que existe a intensidade diferente, e eu consigo dizer que elas estão na mesma direção, e eu consigo dizer que essas duas forças do cachorro e do rapaz estão em sentidos opostos. Então aí eu consigo descrever o que está acontecendo nesse momento aí. Aqui na figura de baixo aqui, tem os dois caras aqui, os dois rapazes, eles estão empurrando o carro quebrado, com uma cara não muito boa, parece que eles estão fazendo muita força. E nesse sentido aí tem a força 1 do cara de azul e a força 2 do rapaz de verde, do galego, né? E aí nesse sentido que a gente consegue ver. Se eu falar, dois caras estão empurrando o carro, o que é que acontece com o carro? Não sei, mas como eu botei na figura, a gente consegue ver o quê? Pelo tamanho da setinha, eles estão aplicando uma força com intensidade similar, né? Se não for igual. E aí eu consigo dizer que eles estão aplicando essa força na mesma direção, e eu consigo dizer que eles estão aplicando a força no mesmo sentido. Veja que a setinha está apontando para a direita, né? Então eles estão empurrando. Pelo desenhozinho, como tem aquelas bolinhas ali, parece que eles estão conseguindo deslocar o carro nesse sentido. Certo? Ah, professor, como é que eu saberia se o carro se deslocou ou não? Aí eu tenho que ver qual era a massa, o peso do carro, e a força que eles estão aplicando para ver se eles conseguem deslocar ou não. Mas aí pela figurinha parece, pelas essas fumacinhas que estão aí no pneu, dá a intenção que eles estão fazendo muita força para deslocar esse veículo. Então veja que eu tenho dois exemplos diferentes. Dois exemplos em que tem intensidades diferentes ou iguais, e o que tem aí acontecendo aí é que tem os dois exemplos. No exemplo de cima eles estão na mesma direção, sentidos opostos, e aí o que é que acontece? E no exemplo de baixo
a gente tem mesma direção e mesmo sentido que as forças estão sendo aplicadas. O que é que vai acontecer em cada um desses casos? Como é que eu consigo somar essas forças? Ou seja, como é que eu consigo entender de que forma essas forças elas vão estar interagindo nesse fenômeno aí, na descrição, na dinâmica desse movimento aí. Então vamos seguir aqui para um próximo exemplo para deixar isso mais nítido. Então olha aqui, que maravilha, tem esses dois bonequinhos aqui. Antes eu ajeitei aqui a imagem. Então a gente tem esses dois bonequinhos aqui ali puxando, fazendo tração numa caixa. O que acontece aqui? Tem esse primeiro bonequinho aqui, o da esquerda, ele está fazendo lá uma força de 100 newtons, né? Vamos considerar que aí é uma força de 100 newtons. E o segundo bonequinho está fazendo essa força em azul aí, que é a força, então aplicando uma força de 50 newtons. O que vai acontecer com essa caixa? Como é que eu vou saber o que vai acontecer nessa descrição desse movimento, desse fenômeno que está acontecendo? O que vai acontecer? A pergunta, o que acontece com a caixa? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar as forças que estão sendo aplicadas nesse movimento aí. Então a primeira coisa que eu consigo observar é o quê? Que se tratam de duas forças, elas têm intensidades diferentes, né? Uma tem 100 newtons, outra tem 50, mas o que elas têm igual? Elas estão na mesma direção, ou seja, são forças, as forças que estão sendo aplicadas à caixa, elas são aplicadas na horizontal. Agora o que eu consigo perceber também é que elas são aplicadas em direções, ou em sentidos opostos, igualzinho lá o cachorro. Então o primeiro rapaz da esquerda está puxando para a esquerda e o que dá forcinha azul está puxando para a direita. Então como é que eu consigo saber o que aconteceu nesse processo aqui de soma de forças diferentes? Então o que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou usar uma formulazinha aqui, que a força resultante é igual a força 1 menos a força 2. Por que eu estou fazendo menos? Porque elas são forças que estão na mesma direção, mas elas têm sentidos opostos, certo? Então, para eu saber a força resultante, ou seja, o que é a força resultante? A interação entre forças diferentes no mesmo objeto. Então, nesse caso aí, são duas forças que estão interagindo nessa caixa aí, ou seja, as forças desses dois rapazes. Como elas apresentam sentidos opostos, eu vou diminuir a força de um pela força do outro, certo? Então, a força resultante, ou seja, a força resultante é o quê? O produto da interação entre forças diferentes em um corpo, em um objeto. Então, nesse caso aí, como elas têm mesma direção e sentidos opostos, eu diminuo. Então, a força resultante vai ser igual a quê? A F1 menos F2. Vamos considerar aí que F1 seja o 100 e o F2 seja o 30. Ou, desculpe, o 50. Então, o que vai acontecer aqui? Que a força resultante aqui vai ser de quanto? De 100 newtons menos 50 newtons. Então, nesse caso aí, o resultado é que a força resultante é de 50 newtons. 50 newtons para onde, professor? 50 newtons para a esquerda, certo? Se a vermelhinha lá aplica uma força maior, então a nossa força resultante é de 50 newtons para a esquerda. Isso significa dizer o quê? Que cada um puxando essa caixa, o que vai acontecer? A caixa vai ser arrastada para a esquerda, ou seja, no sentido de F1, no sentido dos 50 newtons de força resultante, certo? Então a interação de forças diferentes, ou seja, a soma de forças nesse caso aí, como elas têm mesma direção, mais sentidos opostos, eu vou diminuir elas, uma pela outra. Ah, professor, e se ficar o sinal negativo? Aí você utiliza o módulo, né? O módulo o valor em módulo, certo? Não ignora o sinal. Aí o sinal seria só para você entender para que lado iria, né? Poderia considerar o contrário, ia dar menos 50. Se eu botasse, por exemplo, que F2 era 100 e F1 50, aí daria menos 50. Mas a resposta seria a mesma, né? Aí você coloca em módulo 50 e 50 para a esquerda, nesse caso. E aqui nesse outro casozinho aqui ainda, só que aqui os dois estão puxando a caixa, agora eles decidiram se unir. E aí eles estão fazendo o que? A sua forcinha, eles estão na mesma direção, só que dessas vezes eles também estão no mesmo sentido. Então nesse caso, quando você tem forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que é que você vai fazer? Você vai somar essas forças. Então a força resultante vai ser igual à soma dessas duas forças que têm mesma direção e mesmo sentido. Então vamos lá, supondo que F1 seja de 100 newtons e F2 também de 50 newtons, as mesmas forças que eles aplicaram no exemplo passado. Nesse caso aí, mesma direção, mesmo sentido, eu somo. Então vai ficar aqui 100
newtons mais 50 newtons é igual a 150 newtons. Então, nesse caso aqui, a caixa está sendo, ignorando o peso da caixa, a caixa está sendo arrastada na horizontal para a direita com uma força de 150 newtons. Então, quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos, para eu saber a força resultante dessa força aplicada, da interação dessas forças, eu diminuo essas duas forças. Então, mesma direção, sentido oposto, ou seja, horizontal para a direita, uma força para a direita, uma força para a esquerda, eu diminuo o valor dessas duas forças para descobrir a força resultante. Da mesma coisa se fosse na direção vertical, né, para cima ou para baixo. Se eu tenho uma força para cima e outra força para baixo, eu vou diminuir essas forças. Se eu tenho forças interagindo em um corpo lá, para saber qual é a força resultante, e se essas forças ela têm a mesma direção e o mesmo sentido, nesse caso aí, eu somo essas forças, certo? Então, a soma dessas forças é o que vai dar origem a minha força resultante. Beleza? Facinho aí, né? Outro exemplo aqui, deixa eu ajeitar aqui para vocês a imagem. Pronto, agora bonitinho aí. Então aqui eu tenho uma caixa azulzinha, e nessa caixa tem a interação de várias forças diferentes. Então eu tenho uma força F1 que está sendo aplicada nessa caixa na direção vertical, né, e no sentido para cima, uma força F1 de 25 newtons. Eu tenho uma força F2 que também está na vertical, mas que ela está sendo no sentido para baixo, e essa força é de 100 newtons, certo? E eu tenho mais outras três forças que estão na direção horizontal. Uma para a esquerda, que é F3, que tem 80 newtons, e outras duas forças, F4 para a direita, na horizontal e para a direita, de 20 newtons, e a outra F5, também na horizontal e para a direita, de 60 newtons. Como é que eu faço para saber o que é que diabos vai acontecer com essa caixa? O que eu preciso fazer aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar as forças que estão na mesma direção, certo? Eu não vou trabalhar aqui, mas no ensino médio vocês trabalham com forças em direções opostas, né, tipo vertical e horizontal, mas aqui no ano vamos trabalhar isolando as forças horizontais com as horizontais, as verticais com as verticais. Então vamos começar aqui isolando as forças horizontais. Então nesse caso, quais são as forças horizontais que a gente tem aqui nesse exemplo? F3, F4 e F5, certo? Então vamos trabalhar primeiro com essas. Então o que é que eu vou fazer aqui para descobrir qual é a força resultante na direção vertical? Então eu vou pegar aqui, a força resultante vai ser o quê? A soma de F4 e F5. Por que eu estou somando F4 e F5? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então eu vou pegar a soma de F4 e F5 e vou diminuir de F3. Por que eu vou diminuir por F3? Porque F3 está na mesma direção, mas no sentido oposto de F4 e F5. Então nesse caso aí, F4 20 mais 60 de F5 dá 80 e F3 já é 80. Então 80 menos 80, a força resultante é igual a zero. Isso significa dizer o quê? Que a força de F3 e a força de F4 e F5, elas quando interagem uma com a outra, elas se anulam. Então nesse caso a caixa ela não vai nem para a esquerda nem vai para a direita, ela vai ficar parada, certo? Na direção horizontal ela não vai se deslocar nem para a direita nem para a esquerda, porque essas forças em sentido oposto se anulou. Então vamos eliminá-las. Agora a gente vai ver o que acontece com a interação de F1 e F2, que elas estão na mesma direção, na vertical, mas uma F1 para cima e F2 para baixo. Então elas estão em sentidos opostos. Então nesse caso aí, vou fazer o que? F1, já que elas estão em sentidos opostos, vou diminuir. Né? Então F1, 25, menos F2, 100. Então 25 menos 100 dá 75 newtons. Então o que é que vai acontecer aqui com a minha caixinha? Olha, ela vai ter uma força resultante horizontal igual a 0 newtons e uma força resultante na vertical igual a 75 newtons para baixo. Então o que aconteceu aí? Todas essas forças que estavam sendo aplicadas para baixo, o que aconteceu? Essa caixa foi para baixo com uma força resultante de 75 newtons. Então, espero que vocês tenham entendido esse processo do que são as forças, como a unidade de medida das forças, como essas forças podem interagir e como é que a gente trabalha a soma das forças para encontrar a força resultante na descrição da dinâmica desses movimentos. Certo? Na próxima aula a gente dá continuidade e vai estudar mais algumas forças. No caso a gente vai estudar
começar a estudar força, peso. Façam os seus exercícios, não esqueçam de fazer, certo? Fiquem bem, até a próxima aula, que espero que seja presencial, se não for, vai ser por aqui mesmo. Um abraço.